Eveline, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom Gra- dia a todos os ouvintes. Graças a Deus, melhor agora, sabendo de que as coisas parece, né, que pelo menos estão voltando a quase que a normalidade no setor de eventos, principalmente, né, com este, com este novo, projeto, digamos, não é projeto, é Decreto, né? decreto, Decreto perdão. portarias, né? Exatamente, esse novo decreto do governo volta quase que a normalidade dos eventos aqui no estado. Como é que vocês recebem essa notícia, Eveline? Depois de quase 600 dias, né? Uhum. Pense, quase 600 dias parados, praticamente parados, né? Com poucos segmentos conseguindo trabalhar do nosso setor. O governo atende uma reivindicação que a gente vem fazendo já fazem aí uns 3 meses, né? Que a gente tivesse um cronograma de flexibilização justamente para poder se reorganizar, né? Uhum. Porque como a maioria das pessoas sabe, os eventos eles precisam de planejamento. E a gente vem aí há mais de 3 meses se reunindo com o governo através de um grupo de trabalho com representantes de várias entidades do setor de eventos corporativos, entretenimento e cultura, coordenado pela Santur, e agora essa portaria e o decreto, né? E a Uhum. portaria, eles vêm justamente atender a essa demanda, né? Uma demanda reprimida, de maneira bastante responsável, porque se você observou bem ali a portaria, ela vai apresentando uma flexibilização a partir de outubro, depois novembro e até o final de dezembro. Uhum. E nós acreditamos que, como os índices, eles estão muito positivos, né? Os índices, graças a Deus, caíram, né? Tanto de internação quanto de óbito, o que nos leva a acreditar que vamos ter um verão dentro dessa nova normalidade, né? Se é que a gente chama, a gente fica até sem saber direito É como verdade. falar, né? Verdade. Agora, o que eu observei, eu acho que isso é nítido, né? É que muitas pessoas não queriam tomar a dose da vacina, não queriam se vacinar, aquela história toda. E há pessoas, ou seja, na época já a gente vinha observando que as pessoas diziam assim, olha, vai ter consequências futuras com relação a isso, né? Uma delas é essa questão, né? Por exemplo, as pessoas para participarem desses eventos têm que comprovar a questão da vacinação, né? Esse é um primeiro detalhe, né? Muito importante esse ponto de vista, e a gente tem que tratar isso de uma maneira muito objetiva, sem paixão, sabe? Sim. Se a gente olhar aí ao longo da história da humanidade, a vacina foi responsável por recuperações econômicas gigantes, né? Diante de várias doenças que a gente teve ao longo da história, né? Uhum. E com a Covid não vai ser diferente, né? Porque sempre foi essa discussão da economia, mas a gente está vendo claramente que, graças à vacina, a economia está podendo retomar. E os países que estão conseguindo avançar, eles estão tendo melhor resultado econômico. Você veja que existia uma grande preocupação em relação à variante Delta, que os Estados Unidos teve um impacto muito grande e teve que retroceder, inclusive, em várias regiões, e a gente aqui no Brasil foi menos impactado, né? Ou menos do que se esperava. Por quê? Por conta do avanço da nossa vacinação. Então, eu acho que isso está posto, acho que isso nem é uma coisa de discussão. As pessoas têm que entender que a gente está diante de uma pandemia e que a vacina, ela é um bem comum, e Uhum. que nós precisamos fazer pelo comum nesse momento, porque essa doença atinge a todo mundo. Ela não escolhe saldo bancário. Ela pode atingir qualquer pessoa, né? Então, hoje, nós temos uma situação aqui em Santa Catarina muito favorável, mas ao mesmo tempo preocupante, porque a gente está com um número muito elevado de pessoas que não foram tomar sua segunda dose. Uhum. Isso é um fato muito importante, e eu acho que nós, do setor de eventos, somos os mais interessados, né? Nós somos um dos mais afetados, e nós somos um dos mais interessados em que a vacina
que se avance com a vacinação, mas não só com a primeira dose, mas com a segunda dose. E para isso todos nós temos que ter um papel de cidadãos, né? Cidadãos conscientes do bem comum, né? Correto. Eu acho que as pessoas que tinham medo, né, talvez, da reação da própria dose da vacina, quando do início da aplicação, daquelas questões todas envolvendo a vacina que vem da China, aquela história toda, enfim. Mas vamos lá, vamos nos ater aos fatos que estão agora em tona, que é a questão de quantas pessoas, quantas vidas foram salvas através das doses. Talvez não tenha tido aquele efeito tão desejado, tão esperado, mas foi algo que rompeu, né, aquela vinda de mortes, uma sequência de mortes aí, causadas pelo vírus. E você mencionou, né, a vacina, você mesmo mencionou, a vacina sempre foi e sempre será uma solução quando se tem aí contaminações através de vírus ou outras causas. Quantas doses de vacinas, quantas doenças foram salvas através de vacinas, né? É uma coisa que a história mostra e comprova. Você veja que hoje já se tem um número bem objetivo em relação a quem hoje está internado, inclusive aqui no nosso próprio estado, né, que é a região de Joinville, ela ainda continua muito comprometida, né, os leitos com ocupação da Covid, né, e se sabe que, infelizmente, a maioria das pessoas que hoje ainda estão tendo a questão de internação, e às vezes inclusive na UTI, são pessoas que não tomaram a vacina. Quer dizer, isso não é uma opinião, isso é um fato, né? Sim. E mesmo nos outros países, mesmo nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Quer dizer, de qualquer maneira, a gente sabe, a vacina, ela não vai impedir que a gente se contamine, mas a gente sabe que ela vai impedir que a gente seja internado. Na maioria dos casos, sempre há exceção. Então, Sim. nesse momento, o que a gente quer é voltar à vida normal. E, para isso, precisamos nos vacinar. E nós, do setor de evento, queremos colaborar com isso. E, por conta disso, estamos plenamente de acordo com essas medidas, onde seja exigido as 2 doses de vacina. A gente quer que o vírus diminua sua força e que a gente consiga, 2022, voltar a trabalhar normalmente e fazer a economia do país se recuperar, fazer o nosso setor se recuperar. As empresas estão atravessando dificuldades. Você imagina, 600 dias, tem empresa que está 600 dias sem faturar. Sim. Então nós temos um impacto econômico enorme que vai precisar ser recuperado, né? Eu estava ainda ontem, se não me falha a memória aqui, conversando até com o Kiko dos Santos, ele é diretor técnico do Montandu. Eles vão realizar uma prova agora, Rio do Rastro Marathon, que passa aqui por Orleans, Lauro Miller, enfim, a nossa região toda aqui, e a Serra do Rio do Rastro, como é bem conhecida. Então, olha quanto isso movimenta, né? Querendo ou não, os hotéis e pousadas estão lotados. O turismo é crescente na nossa região. É visível isso. E é uma alternativa saudável, familiar e que vem de encontro à economia de qualquer município, de qualquer região, né? Esse ponto que você está tocando, ele é muito importante porque nós somos um estado que tem uma atividade turística fortíssima e nós temos uma atividade fortíssima de turismo de eventos, que é justamente os congressos, as feiras, as maratonas, as corridas, enfim, toda uma cadeia que vai de eventos esportivos, baladas, né? Congresso, feiras, onde as pessoas vêm para cá, vêm para o evento e sempre prolongam a sua estadia justamente pela diversidade do ambiente, das praias. Enfim, a gente tem que ir mar, montanha. É muito limitado essa grana, né? E a cultura do turismo e dos eventos, ela está muito atrelada a tudo isso que a gente está falando aqui hoje, né? A importância que a gente tem essa Covid controlada para que possa a economia se movimentar, né?
como a gente já falou oportunamente, nós temos 52 atividades é, é, econômicas ligadas. Não pode esquecer do táxi, não pode esquecer do carregador, do pipoqueiro, do que retome. Eveline, eu acabei aqui, nós acabamos perdendo alguns trechos da conversa aí, eu acho que a internet andou meio que nos castigando aqui, por gentileza. Gostaria que você até mencionasse novamente esse teu pensamento aí. Tá, nós estávamos falando sobre a questão do turismo de eventos, né? Sim. Eu não sei se chegou a ouvir o que eu estava mencionando, que Santa Catarina, ela tem um viés muito forte nesse segmento, tanto no segmento esportivo, quanto no corporativo, com feiras, e para as próprias baladas, né? Então você tem um forte turismo que ele vem para cá por conta dos eventos e acaba estendendo a sua permanência no estado e com isso movimentando uma economia muito maior do que aquela que a gente imagina, que é a venda do ingresso. Uhum. Mas o que está por trás disso, né? Quantos trabalhadores estão atrás de tudo isso, né? Vai o Uber, vai o táxi, vai o hotel, e quantas pessoas são empregadas nessas atividades? Então a gente não pode perder essa perspectiva quando a gente fala do nosso setor, e por isso a importância da gente olhar com atenção para a questão da saúde, todos nós assumirmos isso como um compromisso de cidadão, né? Para que todos voltem a conseguir ganhar dinheiro, reabrir as suas empresas, né? Gerar economia, gerar imposto, né? Porque tudo isso reflete no imposto que é gerado no Estado, né? Correto. Eveline, 8 horas, estou com o meu tempo aqui estourado. Fique à vontade até para relatar algum ponto específico importante, né, com relação a esse retorno, a esse decreto que foi agora editado pelo governador, né, na última quinta, dia 23, enfim. O que muda daqui para frente é dia 1º, se não me falha a memória, entra em vigor realmente, né? Até lá continua as mesmas regras, digamos assim, né? Até 30 de setembro aí. E depois é que muda, começa aí os eventos sociais, os corporativos, enfim, casas noturnas e outros, né? Isso é muito importante, eu acho, né? Desculpa. Sim, pode. Não, eu acho que é muito importante reforçar essa questão da gente poder se planejar. Esse decreto ele tem um papel muito importante para o setor como um todo, no sentido das empresas poderem se planejar. A gente voltou a ter uma luz no final do túnel. O governo entendeu a importância de um cronograma e a gente está muito esperançoso na nossa retomada, como o setor como um todo, né? Que a gente possa, de novo, 2022, ter uma agenda forte de eventos no nosso estado e contribuir na geração de empregos e na geração também de alegria, né? A gente está precisando também desse lado mais lúdico, que a cultura e o entretenimento promovem, né? As pessoas estão carentes de se encontrarem, carentes de verem um show ao vivo, é o que todo mundo quer. Mas para isso, precisamos nos vacinar. Obrigado mais uma vez pela gentileza de estar conosco. Acho que é muito importante esse momento, essa retomada, né, do setor aí que envolve a questão das promoções de eventos, enfim, e que, querendo ou não, é um setor, mencionei aqui, já em crescente na nossa região específico aqui, é um setor que precisa retomar aí o seu trabalho. São 600 dias aí paradas, as empresas, não sei nem como é que sobreviveu durante esse período. Eu acho que são vencedoras já, né? Em todo sentido. Mas, enfim, forte abraço, muito obrigado. Fique à vontade aí, a gente está sempre à disposição também. Muito obrigado, viu, pelo espaço, pela atenção e por tratar com tanta deferência aí o nosso setor, e a gente precisa disso. Obrigado aí pelo apoio. Bom dia a todos. Obrigado, uma ótima quarta-feira.